Sejam todos bem-vindos em mais uma entrevista do mês do nosso portal Célio Garcia. Hoje nós vamos conversar com Francisco Paes Barreto. O Francisco é psiquiatra e foi preceptor da residência de psiquiatria da FHEMIG durante 20 anos. E ele é atualmente também psicanalista AME, da Associação Mundial de Psicanálise. Barreto, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal do portal Célio Garcia. Eu é que agradeço o convite, para mim é uma honra. Para a gente também é um grande prazer conversar com você. Barreto, vamos começar então. Eu queria te perguntar inicialmente como que você já me falou um momento anterior, né, que conheceu o Célio no que você chamou de extraordinária experiência, que foi o Hospital Galba Veloso nos anos 1960. Conta para a gente como é que foi essa extraordinária experiência. Os anos 1960 representaram uma transformação no panorama da psiquiatria e da saúde mental em Minas Gerais. E isso aconteceu no Hospital Galba Veloso. O grande comandante, o grande líder dessa transformação foi o psiquiatra Jorge Paproc, diretor do Galba Veloso na época. Sim. E então ele era também psicanalista. O que aconteceu ali? Eu vou tentar resumir. Primeiro, abolição dos meios mecânicos de contenção dos pacientes, ou seja, abolição dos quartos fortes, das camisas de força e até mesmo das portas. Sim. O Hospital Galba Veloso não tinha portas. Adotou-se o Open Door integral, uma experiência que Paproc se inspirou num psiquiatra norte-americano. Houve ali também, pela primeira vez em Minas Gerais, o emprego sistemático dos novos psicofármacos. Foi isso que ajudou nessa liberação. Outro aspecto que a gente precisa ressaltar, a comunidade terapêutica. Os princípios de uma comunidade terapêutica foram instalados ali no hospital, num processo bastante complexo que contou com a participação de psicanalistas de outros estados do Brasil. Houve ali, pela primeira vez, a criação de estágios. Além de estágios para futuros psiquiatras, estágios para enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, praxiterapeutas e assim por diante. Então, os estágios tiveram lugar no Hospital Galba Veloso. A criação de um centro de estudos muito dinâmico, o Centro de Estudos Galba Veloso, também foi muito importante. Certo. Tudo isso culminou na criação, em 1968, da primeira residência de psiquiatria de Minas Gerais e uma das primeiras do Brasil, talvez a segunda do Brasil. Essa residência existe até hoje e é a residência mais longa de funcionamento ininterrupto do nosso país. Deixa eu te perguntar, só te interrompendo. Essa experiência que você chama, né, de Open Door, para os anos 60 era muito vanguardista, não? Muitíssimo vanguardista. E talvez única no Brasil. Eu não conheço nenhuma outra experiência semelhante no Brasil. Isso foi uma marca, porque permitiu uma participação dos pacientes em todas as atividades do hospital. Em vez dos pacientes ficarem reclusos às enfermarias,
Eles participavam de todas as atividades do hospital, melhorando um pouco a saúde mental. Eles começavam os trabalhos, e os trabalhos, por sua vez, ajudavam na sua recuperação. Como é que o Célio entra nesse contexto? Pois é, então aqui é que nós vamos introduzir o nome do Célio. Eu citei o Paproc, Sim, o foi o Jorge. grande líder dessa aventura. É preciso citar pelo menos mais dois nomes. Eunice Rangel, com sua contribuição na área da psicanálise, foi muito importante, e Célio Garcia, como psicólogo social. Ele realizou ali inúmeras experiências chamadas dinâmicas de grupo, que foram muito importantes no contexto dessa transformação que eu acabo de resumir. Uma dessas dinâmicas de grupo, eu fiz uma crônica que está no portal e Perfeito. que foi aproximadamente aquilo que aconteceu. Muito interessante, muito engraçado, mas bastante verdadeiro. Para quem quiser, né, dar uma navegada no nós temos um espaço lá de contribuições, tem essa história. Você podia só contar para a gente rapidinho o que ele propôs, o Ele Célio? propôs nessa dinâmica de grupo que as pessoas trocassem as suas posições durante um dia. Ninguém continuaria fazendo o que habitualmente faz. Então, por exemplo, o chofer do hospital se transformou em diretor. O diretor se transformou em porteiro. A irmã que cuidava da enfermagem, da esterilização do material, foi para a faxina. Eu fui para a cozinha, trabalhar na cozinha. E assim por diante. Cada um ocupou um cargo completamente diferente do habitual. A única exceção foi o médico de plantão, porque com Que tinha, plantões médicos não se brinca. sim. E Você se ficamos lembra em um que o Célio dia. se transformou? Como? Você sabe o que o Célio virou? Não, o Célio ficou coordenando aquela aventura, aquela dinâmica de grupo. Ele não ocupou um papel, não. O papel dele foi o mesmo de coordenador da experiência, foi o único que talvez também não tenha mudado o seu Sim. papel e a sua função. Qual que é a lição que você tira desse episódio? Olha, é incrível essa experiência, porque cada um começou a achar que aquilo seria um desastre, que o hospital entraria em caos. Não foi nada disso que aconteceu. O hospital funcionou normalmente, mas cada um ficou exausto. Cada um, no fim do dia, estava precisando quase que de ir para uma sessão de sonoterapia, de tão cansado que ficou. Perfeito. Então, essa experiência foi muito rica porque mexeu com o imaginário que cada um tinha dessas atividades. E você acha que, pelo que você acompanhou o Célio pela vida fora, ele sempre foi um pouco inquieto, né? Meio assim, vanguardista mesmo, meio, né, sempre trazendo mais dúvidas do que respostas, mais dúvidas do que certezas. Você concorda com isso? Várias pessoas contam isso. A gente levava uma pergunta para o Célio e saía com outra. Eu vou citar um outro exemplo que eu gostaria de trazer aqui hoje. Além da experiência do Galba Veloso, que eu resumi, eu comecei minha análise pessoal com ele
em 1966, e era uma análise não lacaniana, ele não era lacaniano ainda, era uma análise freudiana, 50 minutos de duração cada sessão, 3 vezes por semana, e eu fiquei 5 anos e meio nessa análise. Mas o que eu queria trazer é algo que aconteceu em 1970. Em 1970, o Ronaldo Simões Coelho, um psiquiatra, ele era um dos proprietários da Clínica Mantiqueira, de Barbacena, e realizou ali um evento, um conjunto de palestras, e o Célio Garcia foi convidado a falar. E eu também fui convidado a falar, mas quis assistir, lógico, à palestra do Célio. E a palestra dele era sobre antipsiquiatria. Foi a primeira vez que eu escutei essa palavra na minha vida. Foi na palestra do Célio, e olha só, você falou em vanguardista, falar de antipsiquiatria em Barbacena naquela época era uma provocação e tanto. Mas eu fiquei impressionadíssimo com a palestra, tocado. E vindo para Belo Horizonte, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um livro que eu consegui a duras penas, chamado Psiquiatria e Antipsiquiatria, de David Cooper. Eu li e reli esse livro, gostei muito, e como eu era preceptor da residência de psiquiatria, eu introduzi essa matéria com o nome de psiquiatria social. Certo. Então, psiquiatria social, mas durante todo o ano eu falei desse livro. Eu falei cada hora de um capítulo desse livro e introduzi esse pensamento em nosso meio. E isso em 71. Em 72, eu escrevi um artigo chamado Crítica do Hospital Psiquiátrico. Esse artigo está no meu site até hoje. Está completando agora 50 anos. Eu considero esse artigo um marco, porque ele teve uma repercussão muito grande, e não foi só no meio psiquiátrico, não, no meio médico, depois até mesmo no meio de nossa opinião pública, porque ele foi publicado no estado de Minas na íntegra, na época do 3º Congresso Mineiro de Psiquiatria. Então, a antipsiquiatria abriu as portas para a reforma psiquiátrica de Minas Gerais. Perfeito. Depois de Cooper, vieram as contribuições de Basaglia, e por aí a coisa caminhou e teve um resultado que todo mundo conhece. Sim. E o Célio foi, então, quando você ouve, né, ele dizer sobre a antipsiquiatria, ele também já estava envolvido nesse processo todo? Não, ele não estava envolvido. Ele trouxe essa novidade da França, porque aqui as coisas chegavam muito lentamente. Nós não tínhamos, na época, internet. Então, as coisas que aconteciam lá na Europa, elas chegavam aos poucos, e o Célio foi uma pessoa que veiculou muitas dessas novidades. Então, a antipsiquiatria era uma novidade na Europa, e o Célio trouxe para nós essa novidade, como ele trouxe várias outras. Estou citando essa porque tem a ver comigo, com a minha história, mas o Célio trouxe várias outras novidades.
Ele teve muito esse papel. Sim. Você conseguiria lembrar uma outra, assim, que é sempre legal de ilustrar, né, sobre, né, já falou do Célio na internet, na entrevista anterior à sua, né, com o Sérgio Laia, e ele usou esse termo, né, o Célio era a internet quando ele não havia internet. Né, um pouco nessa linha, né? Eu vi essa expressão. Ah, Lacan, É, eu diria que quantas vezes o Célio trouxe aspectos do ensino de Lacan para nós, né? E tem vários e vários exemplos, né? Muitos citam Badiou, sim, que foi um amigo pessoal do Célio, lá exato. passado. Sim, Nós temos vários e vários exemplos. Foucault, o Célio trazia muito as coisas, ele era magnânimo nesse aspecto. Ele não fazia questão de distribuir aquilo que chegava até ele emprestava textos, ele falava, ele ensinava, ele transmitia. Então, se nós estamos aqui hoje falando sobre ele, se existe um portal sobre ele, tem a ver com isso, tem a ver sim, com lógico. essa característica dele, com essa capacidade de transmissão que era dele e que ainda é, porque ele nos deixou um legado. Perfeito. Só fazendo um parênteses, Barreto, né, para aqueles que estão nos assistindo, né, principalmente os mais jovens, todos esses episódios aí, essas figuras intelectuais como o Badiou, Lapassade, Foucault, estão todos retratados no portal. Tem ali várias histórias, textos do Sérgio sobre eles, narrativa de alguns episódios, então só para quem quiser, né, navegar pelo portal também vai encontrar um pouco disso tudo lá. Você frequentava a casa do Célio, né, além do consultório, né, como, né, analisando, você também Eu frequentava alguns eventos? frequentava a casa dele, além do consultório. O consultório dele, depois de certo tempo, passou a ser em casa, mas além de frequentar o consultório, eu frequentava a casa em várias atividades que ele convidava. E também eu frequentava na Farfiche a psicologia social, que tinha grupos de estudo, grupos de trabalho. Eu frequentei alguns desses grupos durante algum tempo. Então, eu acompanhei, além da análise e além de palestras, conferências, textos, a casa dele e a Fafiche. E como é que era essa rotina na casa? Você lembra, assim, né, reuniu muitas pessoas, a gente sabe de algumas histórias, né, tinham os seminários lá. Qual a sua lembrança dessa época? Eu não, eu não peguei essa época, isso foi Tá, mais recente. mais recente dos seminários, né? A minha participação junto ao Célio é mais antiga. Mais recentemente, não frequentei esses seminários, mas eu tenho conhecimento de várias e várias pessoas que frequentaram, ou de maneira episódica, ou de maneira sistemática, e ele tem essa capacidade de agregar, de transmitir, de problematizar, que é alguma coisa Sim. incrível. Como você definiria o Célio o Célio por Célio? Ou seja, como você diria que ele era, né, a figura dele na sua leitura hoje, né, depois da morte dele? Um contestador. O traço Mais que marcante. me parece mais marcante nele é um contestador, ou alguém que tem, na expressão de Lacan, a capacidade de subverter
ter, de subversão. Então, isso era constante no Célio. Ele é um problematizador por excelência. Não é à toa que ele escolheu a psicanálise, Sim. porque o que a psicanálise faz de melhor é problematizar, na minha leitura. E ele era, por excelência, isso. Um problematizador, um subversivo, um contestador. Esse, a meu ver, é o traço mais marcante dele. Mas ele fazia isso. Me lembro de uma expressão do Freud. O Freud disse que ele, uma vez, chegou à conclusão de, de que ele, Freud, fazia parte daqueles que vieram perturbar o sono da humanidade. Eu diria que o Célio também. Ele veio para perturbar o sono da humanidade que o cercava. E você acha que ele conseguiu? Tem Ah, perturbado bastante? conseguiu, tirou o sono de muita gente. Isso eu não tenho dúvida. Sim. Você acha que esses grandes, os alunos, tantas pessoas, ele acaba reunindo, né, profissionais das mais diversas áreas, jornalistas, né, além de psicólogos, advogados. Você acha que essas pessoas compreendiam, acompanhavam, bebiam da fonte dele, ou tinha muita gente meio perdida? Como é que você vê esse entorno do Célio? O Célio, a esse respeito, é um paradoxo. Mesmo os psicanalistas ficavam perdidos. Não apenas os de outras áreas. Os próprios psicanalistas ficavam perdidos. Ele não é um elucidador, como o Miller é. A maneira dele se expressar não é uma maneira didática, fácil. Ele era um sujeito que se expressava de uma maneira, às vezes, até confusa. Agora, nessa confusão, nesse modo tão peculiar dele, ele conseguia tocar. Ele conseguia tocar as pessoas. As pessoas poderiam até dizer assim, não compreendi o Célio, mas se sentiam tocadas pelo que ele disse. Então, ele trazia com grande facilidade a dimensão do enigma. E isso pode incomodar a muitos e até afastar muitos, mas é atraente para outros, porque Sim, é o instigante, né? enigma é uma provocação, é algo instigador. Então, isso também tem o seu encanto. Ele não era um elucidador, conforme eu disse, mas ele tinha o seu carisma. Perfeito. E ele trabalhava também, Barreto, com algumas questões bem práticas, né, do dia a dia. Por exemplo, tinha um trabalho com jovens infratores, né, muito ligado à questão, né, da área judicial. Enfim, ele também tinha uma inserção bem dentro da realidade, né, não só nas ideias. Ah, sim. O que ele fez no Galba Veloso mostra essa inserção. Ele fez um trabalho lá. Ele não era um intelectual livresco, ele não é um rato de biblioteca, de maneira alguma. Ele era alguém que punha a mão na massa, Sim. em todos os sentidos da palavra. No Galba Veloso, ele ia lá e fazia as dinâmicas de grupo dele, foram várias, difíceis. Até hoje eu me lembro das dinâmicas que ele fazia. Impressionante a habilidade dele para aquelas dinâmicas de grupo. E também
Ele tinha uma clínica imensa, ele sempre clinicou casos difíceis, como o meu. Ele assumiu casos difíceis e a praxis dele era algo que chamava atenção tanto quanto a atividade intelectual ou a formalização. Bacana. O que você pode dizer sobre a Escola Brasileira dos Canários? Qual que foi a importância do Célio para a escola e vice-versa? Né, hoje a gente sabe que tem até uma sala, né, um auditório com o nome do Célio Garcia. Qual que foi a relação dele com a escola? Olha, você mesmo fez a pergunta e você mesmo respondeu. Certo. Se o auditório hoje guarda esse nome, isso aí é uma marca. Mostra o tanto que ele foi importante para essa escola. Por mais que tenha havido ali dificuldades, problemas, mas a gente tem que pôr na cabeça que concordância nem sempre é um bem. Às vezes, problematizar, questionar, fazer enigma, isso é mais rico, mais importante. Tanto é verdade isso, que hoje ele está sendo homenageado por essa escola. Isso responde a sua pergunta melhor do que tudo. Para a gente encerrar, Barreto, queria que você falasse um pouquinho dessa obra aqui, desse livro, né, no qual você está presente. São cerca de 40 convidados, né, escrevendo, organizado pelo Sérgio de Campos, né, tributo ao Célio Garcia. O que você diria sobre, né, tanta gente bacana e ao mesmo tempo importante, né, conversando né, como interlocutores aí em torno do Célio? Esse livro mostra bem algo que eu disse aqui. Como que o Célio tocava pessoas tão diferentes e de uma maneira tão diferente. Ele não ficava restrito ao meio psi, ele tinha interlocução com biólogos, com físicos, Sim. com literatos, coisa que poucos psicanalistas fazem, diga-se de passagem. Os psicanalistas vão ficando quase que especializados em psicanálise. E esse livro mostra a heterogeneidade das avaliações, a heterogeneidade das pessoas que se ligaram a ele de alguma forma. E essa é outra característica importante dele. Ele é um ser que não ficou limitado ao saber psicanalítico, nem a qualquer saber em particular. Ele era inquieto e essa inquietação dele fez com que ele percorresse vários caminhos, frequentasse vários saberes. Ele estudou matemática, ele estudou Mandarim. inteligência artificial, coisas assim que fogem ao âmbito de muitos psicanalistas. Ele se interessou pela teoria do caos, por aí vai. Perfeito. Ele é uma inteligência inquieta e essa inquietude dele é uma riqueza. Para mim está ótimo. Se você quiser acrescentar mais algo nessa nossa ótima conversa. Não, a única coisa que eu acrescentaria para terminar é que eu gostava muito dele e até hoje
ele tem um lugar no meu coração. Barreto, muito obrigado. De nada. Uma ótima conversa, vai ser muito interessante, proveitosa aí inclusive para as atuais gerações, né, como a sua e as futuras. E eu fico muito agradecido a você por esse convite, por essa chance. Eu que agradeço. Um abraço. Um grande abraço.